So the universe is expanding, and we found out a few decades ago that it's accelerating in its expansion. So it's expanding faster and faster. Do we know why? We don't really know why. Foi somente no século XVIII que o mundo passou a ouvir falar de estrelas escuras, dando vez e voz ao que John Michell e Pierre-Simon Laplace revelaram. Eles sugeriram que, se uma estrela fosse suficientemente massiva e compacta, sua gravidade impediria até mesmo a luz de escapar, tornando-a invisível aos observadores. Michell calculou que uma estrela com mais de 500 vezes o tamanho do Sol teria essa propriedade. Os cálculos dele não estavam errados, mas por alguma razão, até os dias atuais, as pessoas simplesmente não sabem o que isso significa exatamente. Talvez elas não saibam que estrelas escuras é um outro nome para buracos negros. Enquanto a ficção falhou em te explicar o que eles significam exatamente, o vídeo de hoje propõe uma nova abordagem sobre como essas estrelas criam sua própria força gravitacional. O primeiro ponto que devemos examinar é a velocidade de escape. Aqui aferimos a velocidade mínima necessária para que um objeto supere a atração gravitacional de um corpo celeste. Para o planeta Terra, essa velocidade é de aproximadamente 11,2 km/s. Já para o Sol, a velocidade de escape é maior, cerca de 670 km, devido à sua massa muito superior. Mais massa representa maior velocidade de escape, estão me acompanhando. Quando um corpo celeste é tão massivo e denso que sua velocidade de escape excede a velocidade da luz, nem mesmo a luz pode escapar de sua atração gravitacional. Isso resulta em um buraco negro, uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada pode escapar. A fronteira ao redor de um buraco negro, além da qual nada pode retornar, é conhecida como horizonte de eventos. Estamos adentrando em um campo ainda mais teórico, porque nenhuma lei da física se aplica nesta fronteira. Isso cria um enorme paradoxo. É realmente um ponto de não retorno. Se pudéssemos retornar, a própria teoria seria questionável. Esse é o limite onde a luz sucumbe ao enorme poder gravitacional de um buraco negro. De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, o tempo se comporta de maneira diferente em campos gravitacionais extremamente fortes. Para um observador distante, o tempo parece desacelerar à medida que um objeto se aproxima do horizonte de eventos de um buraco negro, aparentemente parando no próprio horizonte. No entanto, para o objeto em queda, o tempo continua a fluir normalmente. Essa hipótese inaugural sobre buracos negros, postulada tanto por Michell quanto por Laplace, ajudou a pavimentar um novo olhar científico. De fato, muita coisa aconteceu desde a publicação da hipótese, em 1783. O tempo nos permitiu não apenas sonhar com a estrutura teórica de um buraco negro, mas entender de fato como ele funciona. Dentro de cada buraco negro existe uma região inabitada pelo homem moderno. Um lugar onde as leis conhecidas da física perdem todo o efeito. É o que chamamos de singularidade gravitacional. O nome é grande, mas sua explicação é mais modesta. Esse é o lugar onde a densidade e a curvatura do espaço-tempo tornam-se infinitas, criando um ponto onde as equações da relatividade geral perdem seu significado. É nesta região que separamos as meras especulações das teorias mais atuais sobre o desconhecido. Mas aceitar a existência dessa região não nos diz exatamente nada sobre como ela opera. Sabendo disso, os físicos utilizam os diagramas de Penrose. Como testar, afinal, aquilo que nossos instrumentos não captam? Para a física teórica, os diagramas conseguem fazer esse serviço. Eles são representações que compactam o infinito em um formato finito, permitindo visualizar como o espaço-tempo se comporta nas proximidades de um buraco negro. Eles mostram que, ao cruzar o horizonte de eventos, todas as trajetórias possíveis levam inevitavelmente à singularidade central. É fácil compreender por que estamos falando de teorias e hipóteses? O interessante é que, ao falarmos sobre singularidade, estamos falando sobre algo considerado inacessível, um limite além do qual a física não poderia avançar. O que matemáticos do mundo tentam provar agora é que correções gravitacionais de ordem superior podem eliminar as singularidades previstas pela relatividade geral. Isso significa que, em vez de um ponto de densidade infinita, poderíamos ter uma região extremamente densa, mas finita, onde as leis da física ainda se aplicam.
Isso significaria que aquilo que não conhecemos se adequaria ao nosso conhecimento. Se estudos mais recentes comprovarem isso, teremos uma das maiores descobertas científicas dos últimos anos. E essa não é nem de longe a coisa mais interessante sobre buracos negros no momento. Enquanto a computação quântica avança como nunca antes, pesquisadores estão obtendo sucesso em simular aspectos do interior dos buracos negros. Pesquisadores da Universidade de Michigan utilizaram esses recursos para explorar a estrutura interna dessas entidades cósmicas, baseando-se no princípio holográfico. Esse princípio sugere que toda informação contida em um volume tridimensional pode ser representada em sua superfície bidimensional, oferecendo uma nova perspectiva sobre a natureza das singularidades. Essas descobertas desafiam a visão tradicional dos buracos negros como pontos de densidade infinita e abrem caminho para uma compreensão mais profunda da física que governa o universo em suas escalas mais extremas. Em 1974, Stephen Hawking apresentou uma ideia que transformaria a compreensão dos buracos negros. Ele propôs que esses objetos não eram completamente negros, mas emitiam uma forma de radiação devido a efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos. Essa emissão ficou conhecida como radiação de Hawking. O conceito desafiava a noção anterior de que nada poderia escapar da atração gravitacional de um buraco negro. A radiação de Hawking surge de flutuações quânticas no vácuo do espaço. Nessas flutuações, pares de partículas e antipartículas aparecem e desaparecem constantemente. Próximo ao horizonte de eventos, uma dessas partículas pode ser capturada pelo buraco negro, enquanto a outra escapa para o espaço. A partícula que escapa é detectada como radiação emitida pelo buraco negro. Essa descoberta levou a uma conclusão surpreendente. Buracos negros não são eternos. Ao emitir radiação, eles perdem massa e energia, um processo que pode levar à sua completa evaporação ao longo do tempo. Para buracos negros de massa estelar, esse processo levaria mais tempo do que a idade atual do universo. No entanto, para buracos negros menores, a evaporação seria significativamente mais rápida. A implicação mais intrigante da radiação de Hawking é o chamado paradoxo da informação. De acordo com as leis da mecânica quântica, a informação sobre o estado inicial de um sistema não pode ser destruída. Contudo, se um buraco negro evapora completamente, parece que toda a informação sobre a matéria que caiu nele seria perdida, contrariando a mecânica quântica. Esse paradoxo gerou intensos debates na comunidade científica. Diversas soluções foram propostas, incluindo a ideia de que a informação poderia ser preservada na radiação de Hawking de alguma forma ainda não compreendida. Estudos recentes indicam que a informação pode, de fato, escapar de um buraco negro durante sua evaporação. Cálculos mostram que a entropia da radiação segue o que é conhecido como curva de Page, aumentando inicialmente e depois diminuindo, sugerindo que a informação não é perdida, mas sim liberada ao longo do tempo. Apesar desses avanços, o paradoxo da informação dos buracos negros ainda não foi completamente resolvido. A questão de como exatamente a informação é preservada e recuperada continua sendo um dos maiores desafios da física teórica. A solução desse enigma pode fornecer insights fundamentais sobre a unificação da mecânica quântica e da relatividade geral, duas das principais teorias que descrevem o universo. A ideia de que o espaço-tempo pode ser gerado pelo entrelaçamento quântico tem ganhado destaque na física teórica. Pesquisadores têm explorado como essa correlação entre partículas poderia costurar o tecido do espaço-tempo, sugerindo que a geometria do universo emerge dessas conexões quânticas profundas. A teoria das cordas, uma candidata à teoria unificada da física, também apoia a ideia de que o espaço e o tempo são emergentes. Dentro desse framework, o espaço-tempo é visto como uma manifestação de processos quânticos mais fundamentais, sugerindo que a realidade que percebemos é construída a partir de interações complexas em níveis subjacentes. Imagine agora, por apenas um breve momento, que você está observando as descobertas mais recentes sobre buracos negros, reveladas em 2024 e 2025. O que os cientistas descobriram vai muito além do que Michel e Laplace poderiam ter sonhado quando propuseram suas estrelas escuras no século XVIII, e vai muito além do que eu retratei até agora. Se aproxime mais e deixe-me revelar o que existe de mais instigante sobre as atuais descobertas, e como elas acabam ampliando um leque ainda mais contundente de possibilidades.
Em 2024, astrônomos identificaram um candidato a buraco negro intermediário no aglomerado estelar IRS-13, localizado a apenas 0,1 ano-luz do Sagitários A, o buraco negro supermassivo no centro da nossa Via Láctea. Esta descoberta é tão sensacional porque pode finalmente preencher a lacuna evolutiva que tanto intrigou os físicos. Como buracos negros de massa estelar evoluem para se tornarem supermassivos? Estes objetos intermediários, raramente observados, fornecem pistas cruciais sobre este processo evolutivo. O telescópio James Webb também fez grandes contribuições. Por exemplo, ele observou o buraco negro supermassivo LID 568, que desafia todos os limites teóricos já pensados por nossas mentes limitadas. Apenas 1,5 bilhão de anos após o Big Bang, um piscar de olhos em termos cósmicos, este monstro já estava consumindo matéria a uma taxa 40 vezes maior que o limite de Eddington, o ponto teórico máximo de absorção. Esta descoberta pode explicar por que encontramos buracos negros tão massivos em épocas tão remotas do universo. Mas talvez a descoberta mais surpreendente seja sobre a origem dos buracos negros. Uma nova hipótese sugere que muitos deles podem ter surgido diretamente de colapsos de bolsões de gás, e não de estrelas mortas, como se pensava anteriormente. Estes buracos negros menores e mais instáveis teriam evaporado em grande parte, mas os sobreviventes cresceram e se fundiram rapidamente, atingindo dimensões colossais. E se eu lhe dissesse que você pode ter sido atravessado por um buraco negro hoje mesmo? Pesquisadores teorizaram que buracos negros primordiais microscópicos podem estar presentes ainda hoje, atravessando planetas e até corpos humanos, sem deixar vestígios visíveis, além de minúsculos distúrbios gravitacionais. Se comprovados, estes micros buracos negros poderiam compor parte significativa da matéria escura que permeia o universo. Entre as observações mais impressionantes de 2024 estão os jatos de plasma expelidos por um buraco negro batizado de Porfirion. Estes jatos se estendem por 23 milhões de anos-luz, o equivalente a 140 vezes o tamanho da Via Láctea. Para colocar isso em perspectiva, é como se um objeto do tamanho de uma bola de gude criasse uma estrutura do tamanho do sistema solar. Estes fluxos, que atingem velocidades próximas à da luz, demonstram o poder inimaginável destes objetos cósmicos. Pela primeira vez na história, cientistas registraram jatos de buracos negros desencadeando novas explosões estelares em estrelas próximas. Apesar de as estrelas não terem sido atingidas diretamente pelos jatos, os efeitos misteriosos provocaram explosões que fornecem novas perspectivas sobre como os buracos negros interagem com seu ambiente. Você já imaginou que um buraco negro pudesse ter batimentos cardíacos? Em 2024, cientistas identificaram uma série de pulsos regulares, semelhantes a batimentos cardíacos, em erupções de raios-x, emitidas por buracos negros. Estes pulsos são causados por ondas de choque propagadas na matéria que alimenta esses objetos, oferecendo um vislumbre da dinâmica interna de suas atividades. O próprio Sagitários A, o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, revelou uma rotação incomum e desalinhada em relação à Via Láctea. Utilizando o telescópio Event Horizon, cientistas concluíram que essa anomalia é resultado de uma colisão catastrófica entre dois buracos negros gigantes que deram origem ao atual. Isso significa que nosso buraco negro central tem uma história violenta de fusões que moldou suas propriedades atuais. Em uma descoberta inédita, astrônomos identificaram um buraco negro orbitado por duas estrelas, formando o primeiro sistema triplo conhecido. Esta configuração incomum sugere que buracos negros também podem se formar diretamente a partir de colapsos de nuvens de gás, desafiando a visão tradicional de que eles emergem exclusivamente de estrelas colapsadas. O melhor disso tudo foi descobrir um buraco negro anteriormente inativo que começou a consumir matéria novamente após um período de dormência. A origem desse despertar ainda é incerta, mas os cientistas acreditam que ele pode ter capturado novo material ou estar interagindo com estrelas próximas que explodiram. Estas descobertas recentes não são apenas curiosidades científicas, elas têm profundas implicações para a nossa compreensão do universo. Os buracos negros, longe de serem apenas devoradores cósmicos, são agentes ativos na formação e evolução de galáxias. Eles regulam a formação estelar,
redistribuem elementos químicos e moldam a estrutura do cosmos em escalas inimagináveis. Como Brian Cox costuma falar durante suas palestras, os buracos negros são laboratórios cósmicos onde as leis da física são testadas em seus limites extremos. A radiação de Hawking, proposta teórica por décadas, está cada vez mais próxima de ser detectada observacionalmente. Estamos falando de uma radiação térmica, emitida devido a efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos, que pode finalmente unificar a mecânica quântica e a relatividade geral. O paradoxo da informação dos buracos negros. O conflito entre a mecânica quântica, que afirma que a informação não pode ser destruída, e a relatividade geral, que sugere que a informação que cai em um buraco negro é perdida para sempre, continua a desafiar os maiores físicos do mundo. Recentes avanços teóricos sugerem que a informação pode ser preservada em padrões sutis na radiação de Hawking, ou armazenada em estruturas quânticas no horizonte de eventos. Enquanto contemplamos estas descobertas vertiginosas, é importante lembrar que estamos apenas arranhando a superfície do que os buracos negros podem nos ensinar. À medida que nossos instrumentos se tornam mais sofisticados e nossas teorias mais refinadas, podemos esperar que os buracos negros continuem a surpreender e maravilhar, revelando segredos que nem mesmo os mais visionários cientistas de hoje podem prever, mas que esse não seja apenas um passo para dentro do buraco. Me perdoe pelo trocadilho, mas um que nos leve adiante. Hoje aprendemos algo que muitos demoram a vida inteira para aprender. Esse vídeo merecia inclusive ser enviado dentro da Voyager 1 em um de seus discos de ouro. Se bem que, até a época do seu lançamento, muitas dessas descobertas não tinham sido realizadas, o que, em tese, faria do seu conteúdo ainda mais interessante, mas cronologicamente incoerente. Se civilizações no futuro tivessem acesso a tecnologias avançadas para detectar uma pequena sonda na vastidão do espaço, talvez ela conseguisse explicar algo que apenas a nossa civilização descobriu sobre buracos negros. Eles saberiam que é impossível escapar de sua gravidade é tão elevada, tão extrema, que a luz não escapa dele. Por mais óbvio que seja, é daí que vem o seu sobrenome. Mas, surpreendentemente, existe uma emissão de luz internamente. Não é bem uma emissão, é que, explicando brevemente, quando uma matéria cai dentro de um buraco negro, ela aquece e emite uma radiação tão intensa que acaba criando um brilho tão intenso quanto os cientistas chamam esse fenômeno de discos de acreção. Eles também teriam informações precisas sobre a variedade de tamanhos. Passamos anos analisando dados, teorizando, e todos os dados demonstram a existência tanto de buracos negros de massa estelar supermassivo e os primordiais. Esse último é teóricos, mas nós não precisamos fazer todo o trabalho, eles que se virem com os nossos dados. Inclusive, falando sobre tempo, se você ousar se aproximar de saiba disso, o tempo desacelera perto deles. Essa contribuição tem fonte e autor, é extraída da teoria da relatividade, de Einstein. Uma das melhores descobertas seria sobre sua evaporação. Já falamos sobre ela. Quem introduz esse conceito é o nosso amigo Stephen, mas pode chamá-lo de Hawking. Ele acreditava que buracos negros são os melhores na emissão de radiações, e justamente por isso eles podem acabar evaporando completamente da face do universo. Mas isso demoraria, em média, alguns trilhões de anos. Enquanto isso, não daria para prever o destino de um buraco negro. Durante esse tempo, muita coisa poderia acontecer. Por exemplo, 2 buracos negros poderiam se fundir. E acredite, isso não é teórico, é fato. Quando essa união ocorre, eles liberam ondas gravitacionais específicas. Em 2015, nós captamos essas ondas pela primeira vez. E antes de evaporar, eles ainda precisam atingir o que os cientistas chamam de ponto sem retorno. Você ouviu aqui mesmo neste vídeo sobre esse ponto. Ele se chama horizonte de eventos. Depois dele, qualquer coisa desaparecer para sempre. É impossível retornar depois desse ponto. Então temos aqui um nome bastante sugestivo. E ao contrário do que muita gente pensa, um buraco negro não suga tudo ao redor. Se o Sol virasse um buraco negro, a Terra continuaria orbitando normalmente. Só ficaria muito mais fria. Mas essa do Sol virar um buraco negro é apenas uma hipótese. Não precisa ficar com medo não. O pior dos nossos problemas, no entanto, seria comprar um casaco de vez em quando. O que seria infinitamente melhor do que simplesmente ser sugado para dentro de um enorme buraco negro.
Só que mesmo que o Sol não vire do nada um enorme buraco negro, os buracos negros não estão tão distantes assim da nossa realidade. Você sabia, por exemplo, que buracos negros lançam feixes de partículas a velocidades próximas da luz, criando estruturas enormes que podem se estender por milhares de anos-luz? Seria praticamente uma lanterna enorme se estendendo pelo infinito. E todas essas contribuições só serviriam para uma coisa no final: mostrar que buracos negros são enigmáticos, estranhos e que não obedecem a nenhuma lei ou regra que conhecemos profundamente. Quanto mais estudamos e evoluímos, menos sentido eles fazem. Mas isso não nos impediu de buscar respostas. Mesmo que essas respostas tenham apenas respondido metade das nossas dúvidas, é isso que mantém a engrenagem se movendo. Muitos chamam isso de atraso, retrocesso. Eu chamo de progresso, olhando para trás, analisando nossas primeiras investigações, com o que sabemos hoje em dia, é enorme o salto. O nosso conhecimento pode até revelar que um buraco negro é incapaz de emitir luz, mas ele também revela sua grandiosidade.